Fala, galera, beleza? Hoje nós vamos tratar aqui sobre o tema dos filósofos pré-socráticos, tá? Todo esse material que a gente está disponibilizando aqui no vídeo se encontra aqui no nosso blog do Platão Joga Forza, né? Então é um blog que o professor criou para os alunos poderem acessar aí esse material. O nome do blog é Platão Joga Forza. O endereço é esse aqui, ó, platãojogaforza.blogspot.com. Aqui nós temos os slides da aula, a lista de exercício, né? Se você é do matutino, tá aqui no matutino. Se você é do integral, tá aqui o integral. Aqui nós também temos o conteúdo escrito para que a pessoa possa acompanhar, bem como as atividadezinhas para a checagem de compreensão dessas partes. Tudo beleza? Então, hoje nós vamos começar aqui com a parte 1 e 2 dos filósofos pré-socráticos, que é um tema que é bastante importante aí para a nossa formação e nosso currículo, faz parte aí do cronograma das nossas atividades. Bem, por que a gente vai abordar os filósofos pré-socráticos? Os filósofos pré-socráticos são importantes em várias camadas, né? A primeira delas é que eles são os primeiros filósofos da história da filosofia. Então, quando a gente coloca aí quais são os primeiros filósofos da filosofia, os pré-socráticos, eles aparecem aí. E por que a gente chama de pré-socráticos? Aí vem a questão da história da filosofia. Nós tínhamos um filósofo chamado Sócrates, que ele foi um dos filósofos mais importantes da história da humanidade. Então, a filosofia antiga é dividida entre filósofos pré-socráticos e filósofos que vieram depois do Sócrates. Então, por isso que existe essa divisão aí dentro da história da filosofia entre os filósofos pré-socráticos e Sócrates, né? Nesses dois slides que nós vamos apresentar aqui hoje, vamos apresentar alguns aspectos da filosofia dos filósofos pré-socráticos e algumas características que os diferenciam do pensamento mitológico. Então vamos acompanhar aqui no slide bem rapidinho. Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias entre o século VII e o século V a.C. e recebem esse nome pois são os filósofos que antecederam a Sócrates. Vamos dar uma paradinha aqui e explicar algumas coisas, né? Então, percebam que os filósofos pré-socráticos eles são bastante antigos. Se a gente for fazer a linha do tempo, né? Século VII ao século V a.C., o que isso significa? Né? Que entre o nascimento de Cristo e esses filósofos, nós temos aí uma diferença de pelo menos 700 anos, né? Está escrito aqui, ó, pelo menos 700 anos. Então, Jesus Cristo nasceu, antes de Jesus Cristo nascer, 700 anos atrás, esses filósofos já estavam ali compondo as suas teorias na Grécia Antiga. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Lembrando que é o seguinte, né, as primeiras explicações sobre a origem do ser e do mundo se davam ou pelas poesias épicas ou pelas mitologias, né? Então, esses primeiros filósofos eles vão aparecer aí como os primeiros que buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Como o mundo foi criado, qual é o elemento fundamental que dá base para toda a realidade, de onde surge a vida, né? O que é a vida. E essas questões tentam ser respondidas pelos esses filósofos da natureza usando elementos da própria natureza. O exemplo mais clássico disso aí é o filósofo Tales de Mileto, né? Vocês provavelmente conhecem ele lá pela questão da matemática. Na matemática, o filósofo Tales de Mileto aparece para vocês aí, dos alunos do ensino fundamental e no médio. O Tales vai aparecer principalmente na matemática, o teorema de Tales. Mas, naquela época, os filósofos eram também as pessoas que lidavam com a matemática, com a ciência, com a física, etc, etc. Não existia essa diferenciação muito forte das disciplinas que eram estudadas. Eles eram os sábios, né, os filósofos, e eles lidavam com essa questão do conhecimento
e na maioria das vezes essas linhas que a gente tem hoje na nossa época não eram tão assim firmes, né? Então, os filósofos também estudavam matemática, também estudavam astronomia e etc, etc. E eles tentavam dar respostas sobre a origem do ser do mundo a partir dos elementos da natureza. Por isso, né, que eles são chamados de filósofos da natureza ou filósofos da physis. Physis em grego, né, uma palavrinha grega que significa tanto natureza e também significa realidade. Então, esses primeiros filósofos, eles tentavam explicar a realidade, a natureza com elementos da natureza. Isso aqui, ó, um detalhe importante aqui, ó, que vem depois, ó. Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. É com esses pensadores que a gente vai ter, de acordo com a história da filosofia, uma primeira transição de uma tentativa de explicar a realidade por meio de uma pré-ciência, vamos dizer assim, e não apelar para elementos do sobrenatural para explicar os fenômenos naturais. Então, eles são considerados esses filósofos que fazem uma transição de uma explicação sobre o real a partir de elementos da natureza e não por elementos, né, do sobrenatural. E eles fica considerado então que eles foram responsáveis pela transição de uma consciência mítica, ou seja, uma consciência que tenta explicar as noções de causa e efeito da realidade por meio da religião ou do sobrenatural, para uma consciência filosófica, ou seja, que pouco a pouco, ou em certa medida, abandona totalmente uma explicação mitológica sobre a origem das coisas. Assim, buscam dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. Percebam aqui, né, que o texto vai dizer que os filósofos vão dar uma explicação racional sobre a origem de todas as coisas. Quando ele coloca aqui racional, ele está querendo dizer que usa a razão, que usa o poder do intelecto e não somente a questão mitológica para explicar as coisas da realidade, né? Mas, professor, o mito ele tem alguma racionalidade? Sim. Nós vimos algumas aulas anteriores que os mitos gregos, principalmente a partir das narrativas épicas de Homero, né, lá na Ilíada e na Odisseia, nós tínhamos uma certa racionalidade por detrás daquela trama, mas ainda assim havia elementos do sobrenatural que explicavam aqueles eventos, né? Nós tínhamos deuses, heróis gregos, deuses, lendas, heróis, semideuses e assim por diante. Então, é por isso que, apesar da mitologia grega ter uma racionalidade interna, ela ainda aplica a questão do sobrenatural. E para alguns pensadores, né, da história da filosofia, isso desmerece, vamos dizer assim, um pouco o sentido da palavra racional nesses termos. Mas a filosofia, obviamente, né, como nós estamos falando de filósofo, vai considerar que o racional é aquilo que obedece a essas regrinhas aqui, ó. Transição de uma consciência mística para a consciência filosófica, abandonar a explicação mitológica ou sobrenatural sobre o real, sobre a origem de todas as coisas e assim por diante. Então, nesse primeiro slide aqui, rapaziada, nós temos aí algumas características importantes dos filósofos pré-socráticos que a gente pode resumir bem rapidinho aqui, ó. Desenvolveram suas teorias no período histórico do século VII ao século V. Eles recebem esse nome porque são filósofos que vieram antes do Sócrates, ou seja, Sócrates é uma figura histórica importante para a história da filosofia, que se divide, a filosofia antiga, antes do Sócrates e depois do Sócrates, e recebem esse nome porque lidam com a questão da physis ou da filosofia da natureza, ou seja, tentam explicar a realidade usando os próprios elementos da natureza. Exemplo que a gente deu foi o Tales de Mileto, que diz que tudo é água, né? A origem das coisas está na água. Mas tem outros filósofos também. O Heráclito vai dizer que é o fogo. O Empédocles vai dizer que é água, ar, fogo, água, fogo e terra, né? E aí já tem mais 3 elementos, né? O Empédocles vai juntar esses 4. E também nós temos a transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Então, essas aqui são as informações importantes aí
nesse primeiro slide sobre os filósofos pré-socráticos. No segundo slide, nós temos aqui uma diferenciação entre mitologia e racionalidade. Nós temos também a diferença entre cosmogonia e cosmologia. Então vamos lá abordar esse tema, né? A mitologia grega explica o universo através da cosmogonia, né? A origem, a gênese, o nascimento do universo. A cosmogonia dá um sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento a partir de uma relação entre os deuses. Se você pega a mitologia grega, né? O surgimento do mundo, ela se dá por meio da relação entre os deuses, e aí a mitologia grega é cheia de exemplos de como funcionam essas dinâmicas, né? Os filósofos pré-socráticos abandonam essa ideia de construir a cosmologia, né? Uma explicação do universo baseada no logos, na argumentação, na lógica e na razão. Os deuses deram lugar à natureza na compreensão sobre a origem das coisas. A filosofia, nascida com esses primeiros filósofos, deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental. Tudo que a gente tem nesse slide aqui, a mitologia usa a cosmogonia, né, para explicar a gênese do universo, e os filósofos vão explicar através da cosmologia, né, tentando aplicar lógica e razão sobre a origem das coisas. E a filosofia, ela surge nesses primeiros filósofos, usando a cosmologia para explicar a origem do universo e os fenômenos que nos é importante para a explicação do mundo. Então, gente, é basicamente isso aqui que a gente queria abordar com vocês nesses dois primeiros slides, tá? Né? As principais características dos filósofos pré-socráticos, uma diferença entre o que é cosmogonia e cosmologia, e a relação que pode se estabelecer de diferença entre os filósofos e a mitologia na Grécia Antiga. Beleza? Então é basicamente isso, né? Lembrando que nossos conteúdos estão aqui no nosso blog aqui, ó, platãojogaforza.blogspot.com. Tem lá o slide da aula, lista de exercícios, né? Se você é do matutino aqui, se você é do integral aqui, tá tudo bem bonitinho lá para vocês poderem acessar com tranquilidade. Então é isso. Tchau, obrigado.